A mensagem que eu quero trazer para você hoje, se eu fosse colocar um título para ela, seria: Você não precisa vencer sempre. Vou repetir o título da mensagem. Você não precisa vencer sempre. Que pela lógica desse raciocínio que eu estou querendo trazer, é meio que aceite a derrota. Aceite o fracasso. Aprenda a receber de Deus o sofrimento. Porque você não precisa vencer sempre. Para a gente ilustrar essa mensagem, trazer aqui um texto de alguém, um personagem bíblico que viveu uma vida próspera diante de Deus, mas antes sofreu muito e perdeu muito, sofreu derrotas. Nós vamos entrar lá em Gênesis capítulo 37 e vamos ler a partir da segunda parte do versículo 17. De Gênesis capítulo 37, versículo 17, a segunda parte do versículo 17 do capítulo 37 de Gênesis, a história do famoso José, que até então não era o José do Egito. Nós vamos saber por quê, tá bom? A segunda parte do versículo 17 diz assim: Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao seu pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles estavam levando para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é o nosso irmão, é nosso próprio sangue. E os seus irmãos concordaram. Quem gostaria de fazer parte dessa família? Quem gostaria de ser José nessa hora? Você já pensou? Dentro da sua própria casa, pessoas tramando para tirar a sua vida. Já pensou nisso? Pensa aí na tua família. Por pior que eles sejam, Eles não seriam capazes disso, gente? A gente pensa assim. Da mesma forma, José pensava assim também. Eu acredito que José, na sua inocência, pelo fato, inclusive, de ter ido até os seus irmãos, se encontrar com eles no campo, amando do seu pai, que disse: Olha, seus irmãos estão lá com o rebanho em Siquém, e você vai lá encontrar com eles para saber, eu quero ter notícias deles, saber como eles estão, quero saber se eles estão bem, você vai lá e me traga a notícia deles. José, como filho obediente, ele foi lá e disse: Vou lá obedecer meu pai, vou ver como meus irmãos estão. Ele foi, chega lá na hora de encontrar os irmãos, ele se perde um pouco, uma pessoa indica para ele, diz: Não estão mais aqui, eles foram para outro lugar. Ele chega nesse lugar, quando os irmãos estão vendo ele de longe, começam a tramar a sua morte. Diz: Olha, é agora, é a nossa chance de acabar com a vida desse cara aí. E aí, passagens anteriores, ali nos versículos anteriores, fica claro que os irmãos de José, eles tinham ciúme dele. Eles não gostavam, eles odiavam José, porque o pai, Jacó, recebendo aí uma herança meio que espiritual também do seu pai e do seu avô, acaba amando demais José.
desempenhando um amor acima do padrão normal dos demais irmãos, ele começa a amar mais José. Por causa desse amor demais, os outros irmãos começam a ficar com muito ciúme de José e tentam, né, e o ódio vai crescendo. O ódio aumenta mais ainda quando José começa a sonhar. E o sonho primeiro de José foi que existiam feixes de trigo e esses feixes se curvavam diante de um feixe maior lá que ficava em pezinho. E os irmãos diziam: você está dizendo que é a gente que vai se curvar perante você? Como não bastasse isso, ele sonhava que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E aí o pai e a mãe disseram: nós também vamos nos curvar diante de você? Foi a pergunta, ninguém responde a pergunta, ficam encucados. Os irmãos de José ficam com ódio e dizem: nós temos que matar esse cara. Nós temos que dar um jeito de tirar ele da nossa família, ele está nos incomodando. José é vítima, então, de uma perseguição, e essa perseguição chega ao ponto de os irmãos planejarem a sua morte. Não fosse o irmão mais velho, né, Rúben, ter dito: olha, gente, eu acho que a gente não deve fazer isso. Não vamos matar, eu não tenho coragem disso, eu não acho que vocês deviam fazer isso. Vamos apenas colocá-lo aqui no poço. Que a intenção dele era, quando os irmãos saíssem, ele volta, pega o irmão no poço e leva para o pai. Beleza, estava tudo tranquilo. Aí no plano de Rúben, né? No plano dele estava tudo ok. José, então, colocado nesse poço, que estava seco e não tinha água, era um poço mesmo, que a palavra mostra aqui que estava vazio, né? Um poço. Eu não sei quantos aqui já caíram dentro de um poço, eu já caí, é uma sensação mais terrível que você pode imaginar, é a sensação de que, pronto, acabou minha vida, não tem mais jeito. Né? Pronto, vou morrer aqui. Por mais raso que seja, você não consegue sair, pronto. Vamos ficar ali, imagina, né, a situação. Ele estava lá sendo colocado naquele poço. Não bastasse isso, poxa, estou sofrendo, o que está acontecendo? Meus irmãos querem me matar. Não bastasse isso, os irmãos planejam vendê-lo. E é exatamente isso que eles fazem. Diz assim: não vamos matá-lo, o bichinho, vamos vender, que é melhor, né? Aí muda o discurso. Quando entra a questão do dinheiro, os irmãos dizem: cara, tá aí, isso é massa. Quem é? Vocês são loucos de querer matar esse cara. Poxa, nosso irmão, né? Nosso irmão, não vamos derramar sangue do irmão, vamos vendê-lo lá para os caras que vão vender lá no Egito, vamos ganhar um dinheirinho. Venderam lá pelas pratas, né? Eu acho que 20 ciclos de prata, se não me engano, aqui no texto fala. E aí vendem José. José, então, sai desse contexto familiar, vendido como escravo, e é levado até o Egito. Chega lá no Egito, os servos de Potifar, e o próprio Potifar ali está procurando escravos para trabalharem na sua casa. O que acontece? Vê José e acaba querendo comprar José. Ele já no capítulo 39 mostra isso. José havia sido levado, versículo 1, para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Perfeito, foi comprado. A palavra de Deus diz que Deus estava com José. Próximo versículo, versículo 2. E o Senhor estava com José. Até então, não tínhamos ouvido essa expressão. Estamos encontrando agora uma confirmação de que Deus ainda permanecia com José. Deus foi tão bom com José, que quando José entra na casa de Potifar, Potifar vê o procedimento de José, vê como ele se comportava, ele começa a colocar José para administrar os seus bens. E de tanto administrar os bens de Potifar, Potifar entregou tudo nas mãos de José. E diz: cara, você vai administrar tudo o que eu tenho. E realmente, ele era um grande administrador das coisas de Potifar. Não estava incluso nesse pacote a mulher de Potifar. Mas a mulher de Potifar achava que ela estava inclusa no pacote, porque ela se doou, quis se doar para José. Se é que você me entende, na minha linguagem bem fofinha, né? Se doou para José. Por favor, José, eu quero ser sua. E José disse: não,
No pacote de administração, Potifar me deu os bens para administrar, mas não você. Você é a mulher dele. E aí a palavra diz que essa mulher ficou tentando José vários dias. E como viu que José não ia entrar na dela, o que é que ela faz? Ela faz uma trama. Ela força isso, ela tenta abusar, né? E abusa, de certa forma, vai abusar de José. José consegue se desvencilhar daquela situação, mas a túnica dele fica lá com ela. Ela tem uma ideia: eu vou prejudicar esse rapaz que não quer se deitar comigo, não quer ficar comigo. Inventa uma história, diz para o marido que ele tentou agredi-lo, tentou abusar dela. Olha aquele teu escravo, né? Bichinho, você achando que ele era bonzinho? Ele veio aqui e tentou me abusar, e fez isso e aconteceu. Deixou a túnica dele aqui para provar que ele esteve aqui e tentou fazer isso. Potifar acredita na história e manda prender José. Na prisão, José também é honrado por Deus, e a palavra diz: e o Senhor estava com José quando ele foi para a prisão. O carcereiro vê o procedimento de José, assim como Potifar viu, começa a confiar em José e diz: José, tu vai administrar os presos aqui. Vou colocar você para ser, né, o coordenador aqui dessa prisão. E o carcereiro descansou, ele ficou tranquilaço, porque José era um servo mesmo, o cara se empenhava da função e assumiu meio que a função de carcereiro dos demais presos, e ele era legal com os presos e legal com o carcereiro. Dentro dessa prisão, o copeiro e o padeiro têm sonhos. Eles foram presos, né, e têm sonhos. Um ia morrer, o outro ia viver. O copeiro, com o sonho, ele é restituído à situação de copeiro do faraó. O padeiro, eu estou resumindo a história, né? O padeiro, depois do sonho, recebe a revelação de que ia morrer, e isso realmente acontece, ele é decapitado. Faraó depois tem um sonho, depois de 2 ou 3 anos. Ou seja, José já estava envelhecendo ali naquela prisão. Faraó tem um sonho, que esse sonho, ele descobre, depois da revelação de José, que haveriam 7 anos de fartura no Egito e 7 anos de seca. Ninguém conseguia revelar esse sonho de Faraó, mas quem revelou foi José, né? Porque lembraram dele, né? O copeiro lembrou dele. Cara, tem um cara lá na prisão que revela sonhos. É mesmo, manda trazer ele. José não apenas revela os sonhos, como é colocado para administrar esse período de armazenamento do trigo nos 7 anos de fartura e o período também de 7 anos de seca. Acaba que Faraó fica tão encantado com a administração de José que coloca o Egito inteiro. Vocês têm noção do que é isso? Coloca o Egito inteiro sob a administração de José. E aí nós estamos agora no José do Egito. José como administrador das coisas de Faraó, não apenas da casa dele, do palácio, mas do Egito inteiro. Ok? Só para vocês entenderem o contexto, para vocês saberem que José nem sempre foi o José do Egito. José já foi o José do poço. Legal, né? Chamar ele de José do poço. Já foi o José do cárcere, né? Já foi o José da casa de Potifar. Já foi o José do palácio. Ou seja, ele viveu experiências. E quando eu trouxe aqui a mensagem, e intitulei essa mensagem de você não precisa vencer sempre, talvez José não tivesse isso na sua mente como uma verdade. Talvez ele fosse muito imaturo ainda, 17 anos. Mas ele começa a perceber que na sua derrota Deus o honrou em cada momento. Cada vez que ele era humilhado, Deus dava um jeito de exaltar a vida dele. Mas para que Deus o exaltasse, ele tinha que ser rebaixado. Ou seja, é como se Deus pegasse alguém que está numa situação estável, reduz essa pessoa a uma situação inferior, para que ela reconheça aquela situação inferior, e quando ela é colocada numa situação maior, ela exalte a Deus e glorifique a Deus pelo fato de ter sido tirada dessa situação inferior e subido para uma situação superior. É mais ou menos isso. Para isso, o sofrimento foi fundamental na vida dele. Agora veja, foi um sofrimento que José escolheu? Claro que não. Foi um sofrimento que ele causou? Ele mesmo buscou aquilo? Tem gente que diz que sim, que ele foi bocão, foi abrir a boca.
sonhei, ó. Né? Vocês vão se render a mim. Mas, gente, claro que ele não deu causa. Se a pessoa não poder falar o sonho que teve, né? De tão inocente que era. Então, ele não deu causa a isso. Então, nós vamos ver aqui uma pessoa que estava sofrendo não por sua condição, não por suas atitudes, não por escolhas erradas que fez na vida, mas por causa de situações que os outros colocaram ele naquela situação. E tudo começa com o ódio que os irmãos tinham dele, uma perseguição que havia na vida dele. Entenda isso. E muitas vezes nós, na situação de sofrimento, por uma questão inclusive de imaturidade espiritual até, e de uma falta de experiência com Deus, a gente não quer, afina força, a gente não quer aceitar aquela situação como uma situação válida para a nossa vida. Mas a verdade é que, meus irmãos, Deus, Ele aproveita essas oportunidades para nos mostrar que em cada momento difícil, em cada situação em que a gente se colocou de humilhação que nos foi colocada, Deus está conosco. Deus, Ele permanece conosco, mesmo na situação mais difícil. Para você entender depois o final da história de José, José agora vai ser chefe do Egito, a seca vem, os irmãos dele são obrigados a ir até o Egito para negociar o trigo. Quando chegam lá, vão dar de cara com José, mas não reconhecem José. Mas José os reconhece. Ele faz ali um período de investigação, descobre que tem um irmão mais novo, manda trazer o irmão mais novo, depois ele pressiona os irmãos, ele revela quem ele é, depois vem o pai dele, ele perdoa os irmãos e se reconcilia com eles, e o pai, os irmãos, a família toda vão morar lá no Egito, e Deus honra aquela família. E ele perdoa os irmãos, né? Ele entendeu isso, que era uma necessidade para a vida dele, e ele perdoa os irmãos. Mas para isso ele passou por vários momentos, vários ciclos de vida. Um ciclo de vida é como, não a vida inteira, mas fragmentos da sua vida, que você inicia e preenche de uma forma que eles se encerram em algum momento. Na sua infância você viveu um ciclo de vida, e ela tem um início e tem um fim. A sua adolescência teve um início e um fim. A sua juventude, a sua velhice, por aí vai. Dentro, inclusive, da sua juventude, você teve alguns ciclos também que foram abertos e foram fechados. Talvez relacionamentos, talvez uma profissão, talvez uma igreja que você frequentava, talvez pessoas com quem você convivia e não convive mais, talvez um ente querido na sua família que já se foi. Ou seja, ciclos são abertos e são fechados. Na história de José, nós entendemos o quê? Que aquele ciclo familiar que foi aberto e iniciado, onde está seu pai, filho de Isaac, né, neto de Abraão, famoso Jacó, né, irmão de Esaú, amado pelo seu pai, aliás, pela sua mãe, de uma forma tão grande que fez ele mentir e inventar uma história para conseguir a primogenitura. A bênção, né, do primogênito, que por sua vez, Isaac, foi amado demais por Abraão, né? E aí você vê, amor demais, que descambou no José. Mal sabia José que aquele ambiente onde ele estava vivendo, aquele ambiente familiar onde ele foi criado, ele cresceu com o amor de seu pai e da sua mãe, e o ódio dos seus irmãos, era um ambiente hostil a ele. Não era o ambiente que Deus gostaria que ele permanecesse. Hostil, porque os irmãos o odiavam. Em algum momento, os irmãos iam fazer o que com ele? Matá-lo. Iriam matá-lo, era uma questão de tempo, um ambiente hostil. E Deus via aquilo, mas José não enxergava. Entende isso? José não estava vendo aquele cenário. Ele foi pego de surpresa, mas Deus sabia, Deus sondava os corações. Deus estava ouvindo as tramóias dos irmãos e disse: eu vou dar um jeito de tirar José dessa família, porque aqui ele vai morrer. A forma que Deus encontrou para fazer isso foi um poço.
Veja, providenciou que aquele lugar tivesse um poço. Você sabe que é uma ideia de ter um lugar, um poço, especificamente onde eles estavam lá no rebanho, tem um poço seco. Não tinha água, não tinha nada, mas tinha lá um buraco para eles colocarem José. José foi colocado lá. Um ciclo foi aberto e um ciclo foi fechado. José foi finalizado naquela família. Mas havia um propósito. Um outro ciclo agora se abre. José vai para o Egito e é colocado na casa de Potifar. Na casa de Potifar, o Senhor estava com ele. Quando aquele ciclo é aberto, Deus estava com ele. Deus sabia que aquilo ali não era o suficiente para os propósitos de Deus dele próprio, para a vida de José, e ia dar um jeito de encerrar aquele ciclo. Antes, no ambiente hostil, onde ele estava sendo odiado, ia ser morto. Já esquecendo de falar disso, da outra questão da hostilidade, foi o amor demais de seu pai, que também isso é abuso, isso é hostilidade. Estava criando um filho mimado, que mal ia saber o que era liderar a própria casa. Imagine um Egito. Amor demais. Filhinho criado com danoninho, sucrilhos de manhã. Nas mãos, toma aqui, filhinho. Não, mas pai, e nós... Não, porque José, né? José. Entendeu? Danoninho, sucrilhos. Tudo nas mãos. Não vou nem entrar nessa questão, né? Porque senão eu me demono demais aí falando dos pais que tratam os filhos assim. Depois a gente dá um sacode nesses pais. Mas um ambiente hostil. E Deus viu aquilo, disse: não vou permitir que isso aconteça com esse menino. Os meus planos para a vida dele, cara, vocês não têm noção do que eu tenho para a vida desse menino. Então vamos encerrar aqui esse ciclo. Encerra-se um ciclo e entra agora um ciclo da maturidade. José, aos 17 anos, é levado para um lugar, né, que ele não conhecia, numa casa que ele não conhecia, para viver com gente que ele não conhecia, fazendo coisas que ele não sabia fazer. E Deus o honrou de uma forma, mas também não era o suficiente. Deus tinha que fechar aquele ciclo, porque não era a situação ideal de Deus para ele. E aí Deus planeja e diz: cara, eu vou fazer um negócio. José, me desculpe, José, mas eu tenho que fazer isso com você. Você vai ser traído. Você vai ser enganado, perseguido mais uma vez. Mal sabia José que aquela situação que ele achava que estava indo tudo bem, administrando a casa de Potifar, vai preso. Injustamente. Você já respondeu por alguma injustiça? Você já foi levado, talvez não ao tribunal, mas à presença de alguém injustamente? Já te condenaram por algo que você não fez? Então você tem noção do que o sentimento que parava no coração daquele rapaz. Foi preso por algo que ele não fez. Mas era um ciclo que foi aberto, foi necessário que ele vivesse aquilo. O sofrimento dele agora, dentro da prisão, e a palavra de Deus ainda confirma, e o Senhor estava com José. Embora ele não enxergasse aquilo, e o plano de Deus para a vida dele, José continua fiel a Deus de uma forma que Deus ele trabalha e usa a vida de José para que aqueles homens também sejam abençoados. Dentro da bênção de Deus para aquele homem, para aquele copeiro, José agora é levado à presença do faraó para revelar um sonho do faraó. Vê o plano de Deus? Um ciclo foi aberto, um ciclo foi fechado. Um outro ciclo foi aberto, ele foi preso, mas esse ciclo também foi fechado, porque agora ele está na presença de Faraó. Faraó não apenas inicia mais um ciclo na vida de José, de ser um cara que vai administrar o palácio do Faraó. Quando o Faraó vê aquela situação e atitude de José, decide colocar José como um governante do Egito. E agora mais um ciclo se inicia. E esse ciclo, sim, depois de 4 ciclos de sofrimento. José agora já tem 30 anos de idade, quando vai ser colocado como administrador do Egito. 17, quando ele chegou lá. 30 anos para ser administrador do Egito, para chegar no ciclo ideal que Deus gostaria que ele ficasse. Gente, foi sofrimento. Foi injustiça. Foi gente pisando na cabeça dele. Foi gente dizendo: confia em mim que vai dar certo.
E a pessoa ia lá e traía ele. Uma hora ele estava sendo colocado numa situação legal, e outra hora ele era rebaixado novamente. E as coisas iam acontecendo, e ele não estava enxergando, entendendo o que estava acontecendo, mas ele permaneceu fiel a Deus, dentro do sofrimento, não murmurou. Em momento algum ele narra a sua história para as pessoas, dizendo: olha, eu fui vendido para cá, né, meus irmãos me traíram. Não, você não vai encontrar isso. José ali consciente da sua maturidade, seu relacionamento com Deus, aguardando o que Deus queria fazer através da vida dele. Dentro desse novo ciclo que José se encontra, veja só, por causa de José, não apenas a família de Jacó é levada ao Egito, mas da descendência de Jacó surgem os israelitas, que nós vamos encontrar no próximo livro, chamado Êxodo. A nação de Israel cresce de uma forma, e aí o Egito fica preocupado com aquela situação, e a gente tem que fazer alguma coisa, eles cresceram demais. E aí surge agora um líder chamado Moisés. Mas por que Moisés aparece? Já pararam para pensar sobre isso? Se não fossem os planos de Deus na vida de José, não ia ter Moisés, não. Não ia ter povo cativo. Não ia ter Mar Vermelho. Não ia ter a revelação do Cristo lá no deserto. Não ia ter um monte de coisa. Vê como Deus pensa. Vê como Deus enxerga as coisas. Vê como o futuro que está sendo traçado por Deus, ele é nebuloso, não enxergamos, ele muitas vezes não nos revela, ele fica em silêncio. Deus vai aparecer na narrativa de Gênesis de novo só lá para o final do capítulo, lá no final de Gênesis, quando ele conversa com Jacó. Diz: Jacó, está vendo o teu filho José? Ele foi trazido aqui, não foi à toa. Vai e leva a tua família para o Egito, porque eu tenho planos para você. Eu vou multiplicar a tua semente lá no Egito. E José vai ser esse canal para que a tua semente seja multiplicada, porque eu tenho planos para essa nação que vai surgir de você. Deus passou um tempão calado. Deus não falou nada. E muitas vezes, gente, a gente no nosso sofrimento, a gente se pergunta para Deus: Deus, o que está acontecendo? Cadê aqueles papos legal que a gente tinha, né? Cadê aquela conversinha mansa que tu tinha promessas, né? Multiplicação, crescimento, prosperidade. E aí? O que foi que aconteceu? O sofrimento não tem fim. Ele está, né, rondando aqui a minha vida, mas o sofrimento, gente, ele chega ao fim. De um jeito ou de outro, o sofrimento chega ao fim. Eu não posso prometer para você que você não vai passar por uma vida sem sofrimento. Isso eu não posso prometer, porque isso provavelmente não vai acontecer. Eu também não posso prometer para você que o sofrimento vai vir de uma forma muito poderosa na sua vida, que vai moldar o seu caráter. Eu também não sei. Eu não sei se esse sofrimento vai encerrar e Deus vai te colocar numa situação como fez com José. Isso eu também não posso te prometer. Porque nós podemos ver em passagens bíblicas, né, em outras situações, onde pessoas de Deus que sofreram foram apedrejadas e morreram sem ver uma prosperidade de acordo com a nossa visão humana. Porque o plano de Deus era que ele fosse apedrejado e morresse. Não posso te prometer, né? Deus não promete isso, como fez com José. Mas pode ser, meu irmão. E aí eu quero encorajar dentro do seu coração essa esperança. Eu quero que você tenha uma esperança dentro do seu coração de que você pode ser um José para Deus. Que Deus está vendo a sua situação, sim, o seu sofrimento, a sua busca por Ele, a forma como você vem encarando essa vida. E que você pode sim ser colocado num lugar de honra, como Deus fez com José. Claro que pode. O sofrimento realmente ele não é à toa, ele sempre vai ter algo positivo para Deus. Deus ele tem um plano na nossa vida, mesmo quando nós estamos passando pela escassez, pela falta, pela perda, pelos traumas, pelos medos. Deus tem um plano para a nossa vida. Para isso, o raciocínio lá no início da mensagem tem que ser constante na nossa cabeça. Gente, a gente não precisa ganhar sempre. A gente não precisa vencer sempre. Se a gente vai perder, aceitemos a perda. E vamos dar glória a Deus nessa perda. Vamos dar glória a Deus na falta. Vamos glorificar a Deus onde não existe
na nossa visão humana, uma possibilidade de que a gente possa ir além. Vamos glorificar a Deus, porque perdemos. Vamos glorificar a Deus pela derrota, porque bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurados são os puros de coração. Bem-aventurados são os que são perseguidos. Vê só. Olha aí a inversão do reino de Deus, os valores sendo, né, colocados de cabeça para baixo para a gente. A gente entendendo que nessa perseguição, no sofrimento, na dor, Deus ele não só fala no nosso coração, Ele não só molda o nosso coração, mas Ele tem um plano especial para a nossa vida. Em João, capítulo 3, versículo 8, antes de chegar lá no versículo 16, né? Porque Deus amou o mundo. No versículo 8, Jesus está conversando com Nicodemos. E uma frase que Jesus falou, que marca a minha vida, marca a sua vida para sempre. Ele diz assim: o vento sopra aonde quer. Não é isso que está lá escrito? O vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você é nascido do Espírito. Se você é nascido do Espírito, você vai ser como o vento. O vento ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim tem que ser a sua vida. Você acha que na situação que Deus te colocou hoje é o fim do ciclo da sua vida? Será? Você já perguntou isso para Deus? Deus, onde eu estou hoje? O que eu estou fazendo agora? A minha vida como está sendo vivida hoje é o fim? É isso que eu tenho que viver e acabou? É o ciclo que vai ser encerrado até a minha velhice? Ou Deus, ou Tu queres encerrar esse ciclo na minha vida para iniciar um novo ciclo? Que muitas vezes pode ser sair do poço para ser vendido. Que muitas vezes pode sair da venda e ser colocado na prisão. Eu não sei. Mas, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Eu quero ser como o vento. Deus, me leva aonde Tu quiseres. Queridos, a gente não precisa vencer sempre. Porque para a gente ganhar no reino de Deus, a gente precisa perder, e precisa perder muito. A gente precisa renunciar à nossa própria vida. Precisamos renunciar aos nossos conceitos, valores, a forma como a gente pensa a nossa vida. A gente não pode engessar a nossa mente ao ponto de dizer: eu não saio da situação que eu estou hoje. Nem para o bem, nem para o mal. Porque você não sabe os planos de Deus para a sua vida. Ao passo que você, nascido do Espírito, você olha para Deus e diz: Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. Meu amigo, você não sabe, ou talvez saiba e tenha noção do peso que é essa oração, quando a gente faz essa oração para Deus. Deus, nas Tuas mãos eu entrego o meu futuro. Nas Tuas mãos eu entrego o meu presente. Nas Tuas mãos eu entrego toda a minha vida, tudo aquilo que Tu desejas para a minha vida. Sabe por quê? Você vai olhar para trás e vai ver o quanto Deus agiu a seu favor. O quanto Deus esteve presente na sua vida. O seu passado está sendo construído, mas que você está vivendo experiências com Deus. Veja só, para a gente encerrar aqui, eu queria ler o capítulo 48, versículo 8, capítulo 48 de Gênesis, versículo 8. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Olha que cena maravilhosa. Imagina um pai, imagina, Eduardo, você que é pai. Imagina um pai que teve a notícia que seu filho foi morto. Porque foi isso que aconteceu. Jacó achava que José tinha sido morto. Lá para depois de tantos anos, quase 40 anos, ele descobre que o filho está vivo. Não, mas não, além disso, mais do que vivo, esse menino que foi, né, roubado, vendido, não já tinha filho, gente. E aí tu imagina a cena do vovô encontrando, né, não apenas com seu filho, mas vendo os netinhos.
Cara, imagina a alegria do coração desse homem. Eu me lembro bem que quando Isabel nasceu, foi lá na gastroclínica, né? Aí estava eu, meu pai, minha mãe e a torcida do Corinthians, né? Porque parecia que a família da Bia toda estava lá, a minha família, né? Vocês acharam que está só nós, né? Não, estava uma galera naquele corredor ali querendo ver, né? Babando. Cara, e foi tão assim legal ver meu pai ali olhando aquela cena e olhando para minha filha, né? E babando e olhando assim, meu Deus, olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Não tenho só um filho, agora eu tenho uma netinha. Foi a primeira neta dele. E os olhos dele brilhando, sabe? Aí eu disse, cara, para que isso, né? Para que essa besteira, né? A gente não entende, né? Porque a gente não é vô ainda. Mas quem é vô e vó sabe do que eu estou falando. Vai ver aquela bênção, né, de Deus. Aquilo é bênção. A Bíblia fala que a coroa dos pais são os filhos dos filhos, ou seja, os netos são a recompensa da gente. Os filhos são, né, trabalham, é herança para a gente ir lá, e o ministério. E os netos são a nossa coroa. Ou seja, o legado de Deus está se cumprindo. Ao passo que, quando a gente fecha a nossa vida e diz, esse ciclo é meu, ninguém abre, ninguém fecha, eu vou viver isso aqui porque eu quero vencer sempre, eu quero ganhar sempre, eu não aceito a derrota. Nós estamos tirando de Deus a oportunidade de Ele construir um legado maravilhoso na nossa vida, onde não só nós, não só na nossa vida, não apenas na nossa existência, mas toda uma geração pode ser uma geração abençoadora para a honra e glória de Deus. Amém? Aprendamos a administrar o sofrimento, reconhecer que Deus está conosco, porque Ele está conosco. Talvez esse ciclo que você esteja vivendo hoje seja um ciclo de sofrimento. Mas se você é fiel a Deus, você entende que você tem que ser como o vento, para ser administrado pelo Espírito. Você vai deixar Deus fechar esse ciclo no tempo que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para a honra e glória dEle.